Pessoal, mais uma vez, bom dia. Queria agradecer muito a presença de todos vocês em mais um evento da Fermentec, início de safra, onde o grande objetivo dele é a gente alinhar a expectativa para essa safra. Safra passada, vocês vão ver, foi muito desafiadora mesmo. E esse ano aqui também não vai ser diferente, né? A gente está com um mix muito mais etanol esse ano, então teve uma mudança grande, mas a gente tem um desafio grande, tanto na área agrícola quanto na área industrial, que é o que nós vamos ver aqui, né, durante todo esse dia aqui na parte de fermentação, etanol e também na produção de açúcar e qualidade. A mensagem inicial que eu gostaria de passar para vocês para esse evento aqui, a gente vai falar muito sobre esses dois tópicos, mas é a disciplina operacional em um novo ambiente de inteligência. Disciplina operacional é o que a gente precisa fazer hoje para a gente melhorar a eficiência do nosso processo, aumentar o RTC. E esse novo ambiente de inteligência é o que a gente já está passando aí há vários anos, que todo mundo até está cansado, né, de ouvir a palavra de indústria 4.0, e é investimento que a gente faz, nem sempre ele dá o resultado que a gente espera, e a gente tem, Fermentec também, junto com vocês, tem trabalhado firme nisso aí. É um trabalho a 4 mãos, muito desafiador, porque ele não tem uma receita de bolo, né? Depende muito da nossa criatividade para que a gente consiga fazer toda essa melhoria. E mais difícil ainda é a gente colocar tudo isso aí dentro do processo nosso de trabalho. E se a gente não coloca, o que a gente está percebendo isso, se a gente não coloca essa segunda área aqui, ambiente de inteligência, dentro do nosso processo de trabalho, é difícil da gente conseguir fazer com que a gente ganhe eficiência com todas essas tecnologias que estão surgindo por aí. E é super desafiador isso aí. A Fermentec também está passando, internamente está passando por isso aí. Se a gente for pegar aqui, a gente tem duas coisas que a gente precisa fazer ao mesmo tempo, né? E fazer com excelência. E isso não é fácil. Então, primeira coisa é o arroz com feijão bem feito. Então, tudo que a gente sabe hoje na nossa usina, no processo, a gente precisa fazer o mais bem feito possível. Né? Ainda existem melhorias que a gente precisa fazer, e então precisa ter fundamento, disciplina, precisa ter método, precisa ter consistência. Isso aqui é a base para que a gente consiga fazer a segunda parte bem feita também, que é essa adaptação desse novo ambiente, né? E essa adaptação, como a gente já falou, não é você chegar e investir numa tecnologia sem você saber o que você vai fazer com ela. Então não é usar a tecnologia. A gente precisa incorporar essa nova tecnologia à nossa rotina. E não é fácil, porque no começo, ela às vezes até abaixa a nossa eficiência como pessoa. Mas é impressionante como a gente fala de tanta tecnologia, mas quem está no centro de tudo e quem tem que desenvolver somos nós. A gente como Fermentec, como empresa, vocês como usina, e a gente precisa trabalhar junto tudo isso aí. E também não é só acelerar a maneira como a gente faz hoje. A gente pode acelerar, mas não é isso aí. A gente precisa redesenhar o processo. Com ferramenta nova, com mais inteligência, talvez a maneira do processo que a gente faz hoje não seja a mais adequada. Mas, de novo, não é simples, né? Vocês sabem muito bem disso aí. Semana passada eu estive na Índia. Eu nunca fui num evento tão grande de IA. Lá tinham 19 presidentes de países, estavam também os principais CEOs das Big Techs, Microsoft, ChatGPT, Google, falando sobre inteligência artificial.
né? A Índia, o país mais populoso do mundo, e eles têm uma população muito capacitada, falam inglês e têm mestrado, doutorado, é uma turma bem capacitada, né? E então vocês imaginam como que vai ser a hora que a gente pegar toda essa inteligência artificial, vai ficar mais acessível para aprendizado, para a saúde, né? O que eles estavam falando muito na parte social, o impacto social que tudo isso aí vai ter. Mas era interessante que eles não falavam mais em adoção da IA, não teve uma palavra falando sobre adoção de IA. Falava muito mais em reorganizar processos com IA como base, que é exatamente o que a gente precisa fazer. Quando a gente trabalha com uma ferramenta muito diferente do que a gente está acostumado, se a gente mantiver a mesma forma de trabalho, provavelmente a gente não vai ter o resultado que a gente espera. A gente realmente precisa pensar no processo produtivo de uma forma diferente para a gente trabalhar. E essa é uma mudança de mentalidade muito profunda. E, de novo, a gente precisa de criatividade. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente voltar para esse assunto aqui tão importante, sabe? Às vezes a gente está com um problema no nosso processo de fermentação lá e fala, agora eu vou trocar de levedura, vou pegar uma levedura, essa levedura ela promete. Daí você coloca lá, ou ela some ou ela não performa. E aí fala, tá vendo, é culpa da levedura. Pô, a levedura não performou, né? Mas o que você mudou no seu processo, né? Qual que é as condições que você deu para ele, né? Em relação à alimentação das dornas, controle, os dados, né? O que você interpretou disso aí e tomou uma ação para melhorar? A gente já há um tempo atrás aqui fez uma apresentação que falava, né? Levedura é muito importante, mas não é tudo. E focando um pouco mais no processo. A gente está trabalhando com micro-organismo vivo e que a gente precisa dar as melhores condições para ele produzir aquilo que a gente quer. Então, nesse caso, né, o problema nunca foi a levedura, né, nesse caso aqui, foi o processo. Então, o que a gente precisa mudar? E quando a gente fala de plataforma de IA e como as leveduras, eu tenho certeza aqui que, acho que a grande maioria, se não for todas as usinas aqui, trabalham com plataformas de inteligência, alguma plataforma. E por que é como a levedura? Porque se você não trazer essa plataforma com dado confiável, né, se não tiver um protocolo de decisão, um responsável definido, não ter disciplina, você não vai ter resultado. Por isso que essa segunda fase dessa parte de inteligência, ela depende muito da primeira, de como a gente está fazendo o nosso arroz com feijão. E o GAOA, ele vai justamente nesse ponto, pessoal. Está longe de ser uma plataforma pronta, como nenhuma é. Se a gente conversar aqui com as empresas, todas as empresas que possuem uma plataforma de inteligência, e desde o começo da implementação nas usinas, o histórico dele, vai conversar com eles o quanto que mudou essa plataforma desde o primeiro cliente até agora. O quanto que esse intercâmbio de informação entre usina e plataforma e a empresa de plataforma é importante para esse desenvolvimento. Então, o GAOA também ele não é um software isolado. Ele é um modelo de trabalho. E também é um projeto, né, de longo prazo. Mas que já está, a gente vai ver aqui no dia de hoje, que ele já está dando resultado. E é uma evolução contínua. Então, isso que a gente precisa ter em mente. A gente precisa trabalhar em conjunto nessa adaptação desse segundo plano, desse modelo de negócio. E uma coisa que a gente tem que colocar dentro do nosso trabalho também como rotina, que é o aprendizado contínuo, gente. De novo,
não é a plataforma ela não vai se desenvolver sozinha, se a gente não se capacitar a trabalhar nesse novo modelo de processo. Então, a gente realmente precisa estudar e precisa se adaptar a essa nova forma. Todo mundo. Então, o arroz com feijão ele é super importante, muito importante. A gente vai ver os dados aqui. Capacitação de todos nós ela é super importante. A Fermentec tem abraçado uma causa importante, né, que é a gente adaptar ao que o cliente mais necessita, né? Tem uns que acham mais vantagem o EAD, outros o híbrido, presencial, o in-company, né? Tem o online também, que é o por videoconferência e ao vivo, né? Então, existem diversas formas aí da gente se adaptar e nunca a gente teve tanta informação boa online, né, com a internet. E a Fermentec, né? O que a gente está fazendo internamente? Bom, nós criamos uma área de TI dentro da Fermentec. A gente já tinha uma área de TI, sempre teve uma área de TI, mas uma área de TI agora ativa para desenvolvimento de plataformas, de como que a gente trabalha com essa inteligência em todas as áreas. Vocês sabem muito bem que a Fermentec tem várias áreas de consultoria, área de pesquisa, cursos e treinamentos. E a gente tem muita informação de todos vocês. Como que a gente consegue pegar essas informações e interpretar de uma maneira mais rápida para devolver uma solução muito mais rápida, né, para vocês? Então, essa organização de dados, né, para ganho de eficiência é muito importante. Desenvolvimento, então, dessa inteligência de ferramentas para elevar ainda mais o padrão técnico da nossa equipe. E essa IA incorporada ao dia a dia a partir de 2026, e de novo, tudo que foi falado aqui, e o que vai ser falado, estão sempre centrados nesses dois pontos, né? O arroz com feijão e também inteligência. Então a Fermentec e a equipe vai ser treinada a partir desse ano aqui, com todas as ferramentas e a TI nos ajudando a gente ter uma plataforma interna onde todas as áreas se conversam, onde todos os dados se correlacionam para facilitar ainda mais, não só o nosso dia a dia, mas para entregar alguma coisa para vocês muito mais consolidada e rápida. Então é isso onde a gente quer chegar, né? Uma ferramenta mais integrada, plataforma aí única para os clientes e uma resposta mais rápida e assertiva, né? E principalmente, né, teremos um modelo aí de trabalho mais inteligente e padronizado. Toda vez que a gente passa por uma reformulação, né, a gente acaba tendo vários tipos de modelos de negócio, né? Então o que a gente gostaria, que a gente quer nos próximos 1 ou 2 anos é padronizar a plataforma para que todos seja realmente a virada de chave relacionada à consultoria e todo esse modelo de negócio. Pessoal, para finalizar, e a mensagem agora, depois dessa explicação, é que a excelência operacional e a evolução tecnológica incorporada, ou seja, excelência operacional é arroz com feijão. E essa evolução tecnológica que a gente está passando aqui, ela só se sustenta se a gente trabalhar nas duas vertentes sempre. Não dá para trabalhar uma só. Porque sem fundamento, sem o arroz com feijão, a inovação não vai se sustentar. Se a gente não fizer muito bem o arroz com feijão, não tem como a gente inovar. Se você não tiver dado certo, se você não tiver gente que pense, interprete, não tem como. E também não adianta a gente falar assim, não, eu vou focar só no arroz com feijão, eu não vou focar e não vou investir em inovação. Porque a inovação, o fundamento perde competitividade.
Ou seja, essa parte de inovação a gente tem que pensar daqui 2, 3 anos, 4 anos. Se a gente não estiver trabalhando com isso aí, a gente vai perder competitividade. E, de novo, o centro de tudo somos nós. A gente que tem que fazer isso aí acontecer. E, de novo, esse trabalho, ele é um avanço real, só vai acontecer quando a gente caminhar junto. É o que a gente está fazendo, é dar as mãos, vocês com feedback, a gente desenvolvendo, vocês desenvolvendo lá dentro da usina também, para que a gente tenha realmente, esse investimento a gente acaba colhendo ele da maneira mais rápida possível. Queria agradecer muito a presença de todos mais uma vez, desejar um excelente evento e estamos juntos aí o dia inteiro para a gente também poder fazer um network muito legal. Muito obrigado.